Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Já Pra Bíblia. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Eu espero que através do conteúdo que você vai ouvir aqui, Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora, apertando o botãozinho vermelho, se inscrever, ativando o sininho para receber todo o conteúdo que a gente produz aqui. Já vai dando aquele like legal, porque você pode acreditar, o conteúdo é sobre Deus, sobre sua palavra e por isso é um conteúdo bom. E quando você curte, o YouTube entende esse vídeo é relevante. Vou multiplicar para o mundo inteiro. E com a iluminação do Espírito Santo, vamos juntos já para a Bíblia para descobrir as revelações e as aplicações que esse texto tem para nós. O capítulo 37 de Gênesis começa dizendo assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Então o que nós vamos falar aqui é a história da família de Jacó, mas vocês vão entender que o foco aqui, inicial, é sobre o filho mais novo de Jacó, José. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Veja, José, ele tinha 17 anos. Era um rapaz cheio de vida, animoso, pronto para trabalhar. Sempre dizia eis-me aqui para o pai dele quando chamava, mas ele tinha um grande problema. Ele era muito fofoqueiro. Tudo que os seus outros irmãos faziam de errado, ele já ia lá e contava para o pai. Isso criava um clima muito ruim entre os irmãos, de insegurança familiar, de desconfiança. Não que ele devia acoitar alguma coisa, é porque não era a responsabilidade dele passar para o pai as coisas que aconteciam de errado com os irmãos. Isso era a responsabilidade do primogênito, o primogênito Rúben, que deveria, por exemplo, dizer ao pai, por ser o mais velho, as coisas erradas. Provavelmente ele tinha mais idade, era mais maduro, poderia dizer com as palavras de um homem mais maduro para que o pai desse bons conselhos aos filhos. Mas José, o caçula, ele ia com todo aquele jeito de caçula, precipitado, sabia que era um cara muito amado pelo papai, Jacó, e aí ele fazia as fofocas dele e o clima só ficava ruim na família de Jacó. E vocês acham que Jacó repreendia ele dizendo: meu filho, para com essas fofocas, você também faz coisas erradas, você também é imperfeito. Vamos viver num clima mais ameno, de comunhão com seus irmãos? Não. E a omissão de Jacó, não só nesse ponto, mas em outros pontos, vai custar a harmonia e a paz em sua família, como a gente vai ver logo a seguir. O versículo 3 diz assim: Jacó era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Versículo 4. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Ele quem? José. Veja, Jacó parece que não aprendeu a lição. Na casa dele, Isaac amava mais a Esaú. Rebeca amava mais a ele, Jacó. Ele, quando foi casar, ele amava mais a Raquel e não amava tanto Leia. E ele continua mantendo esse tratamento de diferenciação entre filhos, valorizando uns em detrimento dos outros. Isso é totalmente errado. O texto diz que quando José nasceu, Jacó era muito velho e por isso ele amava mais a José. E eu pergunto para vocês, existe algum motivo que justifique você amar mais um filho do que a outros? Ele estava causando uma guerra no meio da família dele e não estava percebendo, por causa da imaturidade do seu comportamento. Era Jacó, era Israel, mas era um homem, era pecador, imperfeito, como eu e você. Vocês estão vendo como é que a palavra de Deus, ela não esconde nada, mostra os erros e os acertos para que a gente possa estudá-la
e aplicar em nossa vida aquilo que de melhor a palavra de Deus nos recomenda. Porque a Bíblia não recomenda esse negócio de amar mais um filho do que a outros. Isso é coisa de gente, isso é coisa de gente sem juízo, entendeu? E a Bíblia reprova isso. Tanto é que vai acontecer muita coisa ruim na família dele depois desse comportamento de Jacó. E ele vai estar sempre tendo que pedir misericórdia a Deus por ele e pelos filhos dele por esses comportamentos que ele não corrigiu quando teve oportunidade. Ou seja, ele teve uma paternidade meio que oscilante. Na hora que era para corrigir, não corrigiu. Na hora que era para repreender, não repreendeu. Na hora que era para amar todos igualmente, não amou. E Jacó, ele fazia tanta questão de mostrar que amava mais a José, que ele resolve mandar fazer uma túnica longa, comprida, bonita para José. E ele não faz nenhuma para os seus outros filhos, pelo menos a Bíblia não relata. E os irmãos de José viram com isso que o pai dele amava mais a José do que a eles próprios. E isso lhes encheu de ódio. Foi o primeiro sentimento que eles tiveram por José, muito ódio. E como é que eles externalizaram o ódio? Com grosseria, tratando José com grosseria. E aí o negócio vai piorar para o lado de José, porque ele chama os seus irmãos e vai dizer assim: eu tive um sonho, escutem. Aquele jeitão de adolescente, né? Às vezes meio afobado e às vezes meio, aquele jeitão de adolescente. E isso irritou profundamente os irmãos dele, o tipo de sonho que ele contou e da maneira como ele contava. Ele disse assim: olha, eu sonhei que nós estávamos no campo e todos nós tínhamos um feixe de trigo. E o meu feixe de trigo ficava em pé e o de vocês se prostravam diante de mim. Isso causou muita raiva nos irmãos dele quando eles escutaram esse sonho. E os irmãos disseram: por acaso você vai ser o nosso rei então? Você vai mandar na gente? Aqui a gente aprende de cara uma coisa. A Bíblia não proíbe em versículo nenhum que você divulgue os seus sonhos para alguém. Mas através do contexto de certos textos nós aprendemos que às vezes não é bom contar os nossos sonhos para outras pessoas. E aí o negócio já não estava bom, ficou pior ainda. Ele chamou de novo os irmãos e agora falou com o pai também, e disse assim: eu tive um sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Ah, para que ele foi falar isso? Os irmãos dele se encheram de ódio. Jacó, ele ouve e diz assim: meu filho, o que é isso? Você está dizendo que eu, sua mãe, seus irmãos vamos nos prostrar diante de você? Ele era Jacó, ele era Israel, ele tinha experiência com Deus. Ele sabia das promessas de Deus, mas ele não entendeu o que significava aquilo. Talvez ele pensou: será que eu vou me prostrar diante de José? Deus tem uma promessa na minha vida. Como é isso? Mas de qualquer maneira, sem ódio no coração, Jacó guardou o assunto para ver o que ia acontecer. Mas e os irmãos de José? Os irmãos de José ficavam com ódio, não só de ouvir os sonhos que José contava, mas a maneira como ele contava. Então aqui a gente aprende uma coisa. De novo, cuidado para quem você conta os seus sonhos. Às vezes a pessoa está te escutando, mas ela está detestando o que você está contando, porque ela é invejosa, ela não quer o seu bem, entendeu? E tem isso dentro da igreja de Deus também, porque a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. Ah, Guilherme, mas tem líder também que pode agir dessa forma? Muitos! E infelizmente eu posso dizer isso para vocês com muita tristeza no coração. É aonde tem mais inveja, é na liderança de muitos lugares. Não são todos, veja, porque existe exceção. Os crentes verdadeiros, os servos de Deus que entenderam que nós não devemos viver com inveja, pelo contrário, se alegrar com os que se alegram, não agem dessa maneira. E quando o diabo nos tenta a agir dessa forma, ou quando a própria natureza nossa nos tenta a agir assim, esses crentes que entenderam que é melhor se alegrar com os sonhos do seu próximo, do seu irmão, eles rapidamente oram a Deus para que isso não evolua dentro do coração dele, essa ruindade. Mas os irmãos de José não, eles deixaram evoluir. Eles evoluíram do sentimento de falta de amor para grosseria com seu irmão José, a grosseria evoluiu para a raiva evoluiu para o ódio e o ódio evoluiu para a inveja e a inveja evoluiu para a vontade de matar José e enfim enterrar os seus sonhos. O versículo 12 diz o seguinte, que um dia os irmãos de José pegaram os animais e foram pastar lá perto de Siquém.
E Jacó, ele chama José e diz o seguinte: José, olha só, vai lá ver como é que estão os seus irmãos e os animais e me traga notícias. E José foi em busca dos seus irmãos. Quando ele estava chegando no local onde eles estavam, ao longe eles viram José. E eles já começaram a planejar. Lá vem o sonhador. Algumas traduções dizem, lá vem o sonhador mor. Vamos matá-lo. E depois a gente joga ele num poço seco aí e diz que um animal selvagem o devorou. E aí nós vamos ver o que vai dar aqueles sonhos que ele fica contando pra gente. Vocês perceberam o que dá contar o nosso sonho para certas pessoas? Eles estavam tremendamente perturbados de ódio, de inveja, de raiva, de tudo que a gente já falou, por causa dos sonhos de José. Aquilo não saía da cabeça deles. Eles queriam matar José e enterrar junto com ele os seus sonhos. Não deixe isso acontecer com você. Vigie, não conte seus sonhos para ninguém. Para ninguém. Confie somente em Deus. Claro, existem raríssimas exceções que você pode contar. Enfim, você não está proibido, mas cabe a você ter o discernimento para quem você conta os seus sonhos. E quando eu digo isso, eu não estou pregando aqui superstição não, tá? Não é isso. Tem gente que fica assim, se eu contar não vai acontecer, olho grande. Não, nada disso. Não é isso. Superstição não. É prudência. Mas e quem disse que não aconteceu? Mesmo ele contando para os irmãos dele, não aconteceu. Claro que aconteceu. Mais adiante a gente vai ver que sim, Deus ele honrou José, vai transformar ele no governador do Egito e a família dele vai se prostrar diante dele. Deus vai fazer tudo acontecer. Quando José foi chegando perto, todos eles já foram logo em José, pegaram, arrancaram aquela túnica bonita que o pai deu para ele e jogaram sim ele no poço seco e deixaram ele lá. O versículo 25 vai dizer que os irmãos dele, depois que jogaram no poço, se assentaram ali e começaram a comer, provavelmente a rir, dar gargalhada. Sabe por quê? Porque José era insignificante para eles. José não tinha valor para eles. Era um irmão sem valor. Era um irmão invejado. Era um irmão, né? Papai ama mais a ele. Esse cara ele merece o que ele está passando. Isso mostra a indiferença e a absoluta falta de amor que os seus irmãos tinham para com ele. Por certo, José aqui devia estar chorando, apelando, suplicando, mas ninguém lhe dava ouvidos. E aí eles comendo, se alimentando ali, enquanto Jacó no sofrimento jogado dentro do poço, porque na vida é assim, enquanto uns estão jogados dentro do poço, do desprezo, da solidão, do isolamento, lugar escuro, outros estão se alegrando com a desgraça alheia. Infelizmente o coração do ser humano é assim. Por isso que nós precisamos de Deus para que Ele nos transforme, para que nós não sejamos assim. Porque você acha que eu e você estamos livres de ser assim? Ou você acha que nós somos muito bons e merecemos a bondade de Deus? Pelo contrário, nós somos muito ruins. Deus nos amou não porque achou em nós alguma bondade. Não. Deus nos amou, nos ama, porque seu único filho deu a vida dele para nos salvar. Se não, queridos, nós todos íamos parar lá no Tártaro, lá nos quintos dos infernos, onde eu já falei sobre isso, lá no vídeo 2 ou 3 de Gênesis dessa sequência. Vai lá que você vai ver. Vem Judá. Olha, tive uma ideia. Tô vendo os caras passando ali, ó, os midianitas, os ismaelitas, eles estão indo para o Egito. Eles vão, para lá, são comerciantes. Vão vender José? Vão vender ele, vão vender esse cara. Vão desfazer dele, ele não tem valor nenhum para nós, não. O que a gente vai ganhar com ele morto, galera? Vão tirar vantagem dele, dessa situação toda. Judá, hein? Judá! Olha só, é mole? Depois ele vai passar por um processo de metanoia, de transformação. Judá aqui, ele trata José como se fosse um objeto, como se fosse uma mercadoria. E eu vou dizer uma coisa para você com muita tristeza. Isso acontece desde que o homem é homem, em todos os lugares. Não acontece dentro de igrejas, não acontece dentro de tais lugares. Acontece sim. As pessoas, elas, principalmente aqueles líderes arrogantes, prepotentes,
eles sugam de você tudo que você tem, seus talentos, seu tempo, sua família, sua liberdade, seu dinheiro. Tiram tudo de você porque veem você apenas como um objeto para fazer aquela estrutura que eles têm funcionar bonito, para dela se valerem, se sustentarem de forma bem regalada, né? Enquanto em muitos lugares acabam passando por privações, e quando você vai pedir socorro, pedir ajuda, você ganha um tapinha nas costas e fala: Deus vai te ajudar. Algo totalmente contrário ao que a Bíblia diz, né? Quando Paulo ele está falando em suas cartas que nós não devemos agir assim, com esse negócio de dar um tapinha nas costas, Deus te abençoe, Deus vai te ajudar. Esse tipo de evangelho que existe ainda hoje em muitos lugares não é evangelho, porque evangelho é boas novas, entendeu? Isso aí não é evangelho, isso aí é um pseudo-evangelho que infelizmente se instalou, se enraizou em algumas reuniões, em algumas igrejas, em alguns lugares, e está com camadas de religiosidade por cima, e para desfazer isso, só um milagre, só Deus. Não é esse o relacionamento que Deus quer para nós e o nosso semelhante. Eu sei que é difícil praticar isso, porque o Evangelho nos confronta. O Evangelho não é um colchão que você deita, está ali confortável. Não, o Evangelho nos confronta. Você deita no chão frio, você sente a friagem, mas você sabe que no final, sendo fiel aos princípios do Evangelho, carregando a sua cruz, negando o seu eu, no final de tudo, Jesus nos prometeu, se formos fiéis, a coroa da vida eterna. Isso é Evangelho. Isso é boas novas. E as boas novas nos levam ao amor e não ao ódio, à raiva, à inveja, querer destruir o meu irmão, querer destruir o meu próximo, porque eu não estou me sentindo amado ou por qualquer outra razão, eu não quero que os sonhos dele se cumpram. E se a Bíblia mostra esse mau exemplo, ela também ensina a solução. Lá no Novo Testamento, quando diz: alegrai-vos com os que se alegram. E tem mais, a palavra de Deus em Provérbios diz o seguinte: coloque os seus sonhos diante de Deus e eles darão certo. Como assim? Tudo vai dar certo? Vai dar certo da forma que Deus quiser que dê certo. E a forma que Deus planejou que dê certo, esse é o certo. Entendeu? Por quê? Então Deus não deixa eu fazer do meu jeito? Não, querido. É porque o que Deus tem para nós é um certo melhor do que a gente pensa que é certo. E os irmãos dele pegaram aquela túnica, mataram o cabrito, mancharam ali de sangue a túnica que o pai Jacó havia dado para José e levaram de volta para Jacó. E chegaram bem assim, olha, percebam como é que foi a expressão, segundo a versão NTLH. Olha como é que os irmãos de José chegam para Jacó. Sem choro, sem lágrima, eles pegam a túnica e dizem assim, versículo 32, achamos isto aí. Será que é do teu filho? Aí Jacó pegou na mão. Sim, é do meu filho. Provavelmente alguma fera o devorou. E aí Jacó faz o quê? Ele começa a chorar desesperadamente, rasga suas vestes em sinal de tristeza, de angústia, coloca suas vestes de luto e vai ficar de luto, por tempos e tempos. A Bíblia não fala se foram meses, se foram anos. Ele ficou de luto, porque a promessa dele foi: vou ficar de luto por meu filho até o dia da minha morte. Mas enquanto todos esses atos aconteciam ali no acampamento de Jacó, José estava sendo vendido já pelos midianitas para Potifar, um oficial, um capitão da guarda do rei do Egito. Aproveitando aquela circunstância, todo aquele caos que os irmãos dele fizeram, Deus aproveita aquela circunstância, Deus faz José entrar pelo Egito pela porta dos fundos, pela porta do anonimato, e ele entra humilde, um jovem de 17 anos, sem saber o que viria pela frente, mas confiando em Deus. Ele viveria agora um período de 13 anos de sofrimento. Ele estava sendo matriculado na escola do sofrimento de Deus. E no final desse aprendizado, ele sairia levantado por Deus, honrado,
como governador do Egito e os sonhos dele se concretizariam e a vontade soberana de Deus seria realizada. E para fechar, eu te digo uma coisa: nós temos sonhos. E é bom que tenhamos mesmo. Pessoas que não têm sonhos no sentido de desejos, de ambições boas, coisas legais para construir, para realizar na vida, são pessoas muito tristes. Mas é bom, conforme a palavra diz, que nós coloquemos os nossos sonhos diante de Deus, para que Deus faça o que Ele tem de melhor para fazer na nossa vida. E se assim fizermos, ainda que venhamos sofrer perseguições, tribulações, mesmo dentro da nossa própria família, Deus, como autor e maestro da história, Ele vai honrar os humildes e vai te levantar ao posto que Ele já preparou para você. Não desanime, continue sonhando e acreditando em Deus, porque se Deus prometeu, vai se cumprir. Já estamos quase acabando Gênesis e o Senhor colocou no meu coração, depois de Gênesis, nós vamos imergir no Evangelho do Senhor Jesus escrito por Mateus. Já para a Bíblia fica por aqui, um grande abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo estudo. Tchau, pessoal!